Por que que eu propus essa reflexão aí sobre o porquê, tá? E nesse vídeo aqui, possivelmente na descrição eu vou botar um link aí para uma palestra, um vídeo do Simon Sinek, tá? Simon Sinek é um publicitário, escritor americano que tem uma série de livros muito interessantes. Se alguém já tiver lido aí, quiser fazer um comentário também no vídeo aqui, fique à vontade, tá? De qualquer forma, eu vou colocar na descrição para vocês aí, para que vocês tenham acesso a esse material, tá? Que é aquilo, comece pelo porquê. Se eu não sei nem o porquê que eu estou fazendo o meu mestrado, é difícil determinar de forma adequada, de forma eficiente, de forma inteligente, de forma interessante o que, né? Ou como fazer. Então, vocês precisam entender por que vocês estão fazendo. Mas eu acredito que vocês já tenham feito essa reflexão no vídeo passado. Então, eu vou dar andamento. À medida que vocês têm os interesses pessoais de vocês, vamos supor que vocês têm interesse pela área de radiologia. Isso é ótimo, legal. Eu vou procurar evitar falar de cirurgia, porque às vezes eu acabo focando muito, sendo muito específico, e isso acaba deixando uma série de pessoas aí fora de esquadro, vamos dizer assim, um pouco desorientadas em relação ao que eu estou falando, né? Mas radiologia, o meu conhecimento se nivela com o conhecimento de vocês, porque é basicamente o conhecimento que eu tenho de graduação. Então, vocês têm interesse pela área de radiologia, muito bem. O que eu quero com radiologia? Eu quero ser especialista em radiologia e quero laudar. Show, ótimo. É um objetivo de vida muito digno, muito comum e muito tranquilo, né? Nada de ruim nisso. Comece a se perguntar o que é que te chama a atenção dentro daquela especialidade, tá? Porque isso vai acabar trazendo luz sobre o que realmente interessa. Aí, se tu, por exemplo, tem interesse em radiologia, tem a sorte de ter um orientador que também é radiologista, pô, legal. É bem possível que alguma área de interseção dos nossos interesses exista. Show. Mas eu preciso chegar para o cara e preciso, eu tenho interesse, né, nessa área. A minha visão profissional é uma visão de me tornar um profissional laudador, é uma visão de me tornar um profissional dono de clínica de radiologia, é uma visão de me tornar professor universitário, é uma visão de me tornar, de me envolver com a indústria radiológica de alguma forma, seja revendedor, seja representante, seja trabalhar em empresas que prestam serviços para a área de radiologia nas mais variadas formas, ou que desenvolvem software, desenvolvem produtos para a radiologia e assim por diante, tá? Então façam essa análise, né? Não precisa ser uma análise também muito complexa, muito profunda, nem muito definitiva, mas ela tem que ser uma análise direcional. Eu tenho que saber para onde eu estou chutando a bola. Eu tenho que saber se eu estou indo para Maceió ou se eu estou indo para Salvador. Porque se eu estiver indo para Maceió e no meio do caminho eu decidi que não era bem isso que eu queria, eu quero ir para Salvador, eu vou ter que gastar mais gasolina, mais pneu, mais tempo e assim por diante. Então, é muito importante que vocês tenham essa definição, tá? Dentro ainda da radiologia, o que eu posso fazer? Pego o livro de radiologia e dou uma olhada nos capítulos para me lembrar das aulas que eu tive de radiologia, tá? E parar para pensar assim, qual foi a aula que despertou o bichinho da radiologia em mim? Foi a aula de radiografias perapicais, radiografia panorâmica, tomografia Cone-Beam, física das radiações, enfim. Alguma coisa com certeza te chamou a atenção naquele momento e aquela chama está ali, tá? E aquilo pode ser uma boa fonte de busca para um tema de pesquisa, tá? Não quer dizer que o teu tema vai ser exclusivamente aquele, tá? Voltando àquela minha história que eu contei, eu nunca sonhei em trabalhar com um hormônio paratireoide. Nunca tinha me passado pela cabeça, eu não tinha nem posição totalmente contrária, nem posição totalmente favorável. Foi o que se apresentou para mim naquele momento e eu baixei a cabeça, fui estudar e fiz,
E hoje em dia, graças a Deus, tenho um conhecimento um pouquinho superior à média dos colegas dentistas em relação ao hormônio paratireoide e ao efeito dele em cima das células do tecido ósseo, porque, afinal de contas, minha tese de doutorado foi sobre isso. Então, nem sempre, tá, o tema da área que tu gosta, da especialidade que tu gosta e aquele tema específico que mais te toca a fundo vai ser o tema necessariamente que tu vai trabalhar no teu curso. Então, por isso que eu digo que o interesse pessoal, a avaliação do interesse pessoal, ela é um pouco traiçoeira, porque às vezes tu te frustra, e frustração é um sentimento ruim, tá? Não é uma coisa legal, mas às vezes ela vem, tá? E, infelizmente acontece muito no mestrado, nos programas de stricto sensu de uma forma geral, tá? Uma outra coisa que tu tem que avaliar é o seguinte: tudo bem, eu tenho muita afinidade por esse tema, vamos pensar agora numa área mais clínica, assim, vamos pensar na cirurgia. Eu gosto de cirurgia ortognática, tá? Mas eu não sou especialista. Nunca fiz cirurgia ortognática e, consequentemente, eu tenho um pouco mais de dificuldade do que alguém que tem treinamento e fez para determinar o que é importante, relevante e significativo, o que faria alguém ler a minha dissertação, tá? Então, isso passa por uma pergunta muito básica, que é o seguinte: eu tenho o que é preciso para trabalhar esse tema, embora eu goste dele, eu tenho o que é preciso, e eu vejo isso muito na graduação, assim, de uma forma bem corriqueira e bem trivial. O aluno, ele tem lá uma quantidade de horas que ele tem que pagar como atividades complementares, ele chega para mim: professor, o senhor não tem um trabalho aí para mim, para eu apresentar no congresso tal, não sei o que lá. Eu não tenho, filho, qual é o tema que tu quer? Aí ele, sei lá, fratura de face. Aí eu te pergunto assim, né? Aí eu pergunto pro aluno ou pra aluna, né? Vem cá, mas quantas fraturas de face tu já fez na tua vida? E aí fica aquele né? o símbolozinho do vídeo carregando ali. E o cara nunca fez. Então, assim, é difícil para ele o domínio do vocabulário, é difícil. Mas ele vai ter oportunidade de estudar e coisa e tal. Tá, vai, mas, será que de repente para aquele momento de vida dele não é mais apropriado ele estudar alguma coisa de anestesiologia, de manejo de paciente sistemicamente comprometido, que é uma coisa que a gente vê muito na clínica, e assim por diante, tá? Então, às vezes tu tem um interesse natural, tá? Te chamou a atenção, mas tu não tem o que precisa, né? Tu não tem o que precisa. Vamos ser mais prático, assim, mais científico. Daqui a pouco eu tenho um tema que vai exigir que eu faça um tratamento estatístico muito complexo daqueles dados e tal. Será que eu tenho treinamento na área de estatística para fazer isso? Será que eu sei os instrumentos de coleta? Será que eu vou saber desenhar se eles não estiverem disponíveis? Será que eu sei buscar aqueles que estão disponíveis e validados pela literatura? Então, assim, será que eu tenho o que a gente chama de fundamento? Será que eu tenho os princípios disso para poder trabalhar esse tema especificamente? Talvez não. Então, mais uma vez, essa questão dos interesses, ela é traiçoeira nesse sentido, porque eu posso ter um interesse, mas posso não ter aquilo que eu preciso para executar, tá? Ou para conduzir uma pesquisa com aquele tema especificamente, tá? Mas é definitivamente uma fonte, é um lugar que vocês têm que buscar. E aí vocês levam isso para o orientador, discutem isso com o orientador, vejam, né, verifiquem junto ao orientador se ele está disposto, tem afinidade, tem conhecimento naquela área para conduzir aquele tema. Verificam junto ao programa se aquilo ali se encaixa nas linhas de pesquisa, se a universidade tem condições, se vocês têm, vamos dizer assim, execuibilidade em termos de tempo e dinheiro para conduzir um projeto de pesquisa com esse tema, e se der, show, ótimo. Vocês acabaram de definir um tema baseado nos interesses pessoais de vocês, tá? E concluíram mais uma etapa dentro do processo de definição do tema.